Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 7 e o título da lição é Vendo por Espelho Obscuramente. Só lembrar a nossos amigos que vocês podem encontrar alguns comentários escritos na página da cpv.com.br. Ali estão os comentários de Michelson Borges e o Dr. Naor, quem comenta esses assuntos da lição de uma forma ampla e completa. Vamos a iniciar nosso esboço e estamos muito felizes de contar mais uma vez com a participação de Michelson Borges. Ele é jornalista de profissão, também é comentarista e também produtor, diremos, editor da Casa Publicadora Brasileira, um grande pesquisador da área de criacionismo. É um prazer ter-te aqui conosco. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Vamos fazer uma oração, então logo começaremos nosso esboço da lição da Escola Sabatina. Senhor Deus, querido Pai, nosso Criador, te agradecemos o privilégio que temos de entender Tua Palavra com a ajuda do Teu Santo Espírito. Amém. Neste momento, pedimos que nossos amigos que nos acompanham pela internet, onde quer que estejam, sejam também visitados por Teu Espírito e possam, juntamente conosco, se alegrar pelo fato de poder ler Tua Palavra e entender que ela traz esperança para todos nós. Dá-nos a Tua paz, permanece conosco, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria mostrar a vocês nesta primeira parte do esboço, estamos na parte que tem a ver com a motivação, né? Este é um prato de bronze simples, mas no passado muita gente usava isto como espelho. Não tinha aquele espelho que nós temos hoje e olhavam, alguma coisa aparece da cara, né? Não é bem claro, mas parecido um espelho. Mas não é um espelho completamente, não mostra claramente o reflexo da pessoa. Mas é semelhante à obra de Deus. Nós vemos assim uma forma tênue e difícil quando nós não usamos todas as ferramentas disponíveis por Deus para mostrar-se perante a humanidade. A criatura humana tem fontes diversas para ter claridade plena da existência de Deus, da manifestação de Deus. Então, nós temos uma visão muito mais clara, nos ajuda a ajustar o foco e a palavra de Deus complementa. Não é só a natureza que Deus providenciou, a palavra de Deus também. Vamos a definir nosso foco nesta semana. Observaremos a visão bíblica da manutenção contínua da criação. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Uma pergunta que nós poderíamos fazer é: por que a natureza por si só é incapaz de fornecer uma compreensão adequada de Deus? Pastor, primeiramente me permita citar um texto em que Ellen White diz o seguinte: corretamente compreendidas, tanto a revelação natural, a natureza, quanto a revelação especial, a palavra de Deus, a Bíblia, estão em perfeita harmonia, corretamente entendidas. Se eu não compreendo bem a palavra de Deus, a Bíblia, eu também vou interpretar as coisas de forma errada. E se eu não estudar adequadamente a natureza, com as lentes corretas, com os métodos corretos, sem a contaminação de ideias, de filosofias que possam afetar minhas conclusões, eu também não conseguiria harmonizar. Agora, se eu conseguir estudá-las de forma correta, a natureza e a Bíblia estão plenamente em harmonia. Por que a natureza apenas não revela suficientemente bem o caráter de Deus? Porque quando a gente estuda a natureza, a gente percebe ali que há flores belíssimas, mas também há flores que contêm espinhos. Nós podemos ver ali animais muito bonitos que revelam a criatividade tremenda do Criador, mas muitos desses animais devoram outros para sobreviver. Então, o predatismo, né? Isso parece trazer uma mensagem um pouco truncada com respeito ao caráter do Criador. Por que Deus teria que criar o ciclo da vida desse jeito? Animais se alimentando de outros. Quando vamos à Bíblia, nós entendemos então o que aconteceu, por que as coisas são assim, e entendemos que nem sempre será assim. Um dia voltará tudo a ser como era no princípio, quando a natureza era harmônica, era perfeita, não é? Não havia morte, nem dor, nem ferimentos. Então, precisamos, sim, das duas revelações. A revelação natural, a natureza,
e a revelação especial que é a Bíblia, a fim de entender a origem do mal, por que há coisas tristes, por que acontecem problemas, né, que nos trazem tanto sofrimento. E nós vemos também que o dilúvio afetou nossa compreensão do mundo criado, né? O que o estudo dele e de seus defeitos pode responder. Nós temos muitas evidências do ponto de vista da geologia, da história, das mais de 200 civilizações ou grupos populacionais espalhados pela Terra que trazem resquícios de uma história que tem que ver com uma grande inundação e o salvamento de uma família numa arca. Então nós vemos que essa história está espalhada pelas culturas, né? Agora, o que o dilúvio ajuda na compreensão de que a Terra, a natureza, ela não traz respostas assim tão claras para a compreensão do que vem a ser as origens ou o próprio Deus. O dilúvio, ele faz com que nós tenhamos a impressão errada de que a Terra é muito mais antiga do que ela é. Ele desgastou a superfície da Terra. Ele causou a elevação de montanhas de forma muito rápida e o rebaixamento de fossas, né, abissais também muito rapidamente. Então, se você não aceita o relato bíblico do dilúvio, você vai ter problemas em interpretar aquilo que vê lá no registro geológico na Terra, dando a impressão de que realmente a Terra teria seus bilhões de anos, ou a história da Terra teria esses bilhões de anos. Ao se aceitar uma catástrofe global hídrica, a gente consegue explicar uma série de coisas que não necessariamente têm esses anos todos de existência. E por isso voltamos a nosso espelho, né? Eu acho que o que Deus criou se mira mais ou menos assim. É difícil entender a obra original desta terra, era formosa e identificável rapidamente que tem um Deus criador ali. Não fosse a Bíblia, nós realmente não teríamos uma noção tão clara desse Deus criador que um dia vai reformar toda a criação, vai recriá-la. E de que forma a revelação fala sobre o conflito entre o bem e o mal, e o bem nos ajuda a entender as mecelas do mundo, né? Muitas pessoas, lamentavelmente, instigadas pelo inimigo, acabam atribuindo essas mazelas que há no mundo, né, o sofrimento, a morte, a doença, acabam até culpando a Deus muitas vezes. Ao passo que, segundo a Bíblia, Deus não causa o mal. Não foi Deus quem originou o mal. O mal, ele deriva de uma escolha equivocada de um anjo no céu, e isso é muito difícil nós entendermos, tanto é que a Bíblia chama de mistério da iniquidade, como que o mal surge num ambiente de paz perfeita, de justiça, de bondade, né? Isso é realmente um mistério. E depois o mal sendo transportado para a terra, envolvendo Adão e Eva no grande conflito, Satanás então fez com que eles bebessem desse cálice da maldade, né? E se não fosse a nossa compreensão do grande conflito entre o bem e o mal e da origem do mal, certamente seria mais um motivo para entendermos de forma equivocada o caráter de Deus, como alguns entendem. Como se Deus fosse o causador do mal. E na verdade não. Agora, há um texto na Bíblia que eu acho realmente maravilhoso, quando o apóstolo Paulo escreve que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, embora Deus não seja o causador do mal, no universo em que existe o mal, Deus ainda assim usa consequências negativas da nossa vida aqui neste mundo de pecado para o nosso próprio bem. Eu diria assim, é mais ou menos como os pais que levam o filho ao dentista. É lógico que o filho vai sentir dor, vai receber uma injeção ali e tudo mais, né? Geralmente é algo que não causa prazer a ninguém, né? Mas os pais, na sua maturidade e bondade, sabem que aquilo é bom para o filho naquele contexto. Da mesma forma, Deus sabe que no universo em que existe o mal e Deus sabe que a sua principal finalidade é nos salvar eternamente, não apenas para esta vida, Ele usa coisas ruins, num contexto ruim, para o nosso próprio bem. E nós vemos aí em Romanos 8, 22, toda a criação suporte angústias até agora. Essa criação está sofrendo muito. Por enquanto, né? Por enquanto. Vamos à terceira parte do nosso esboço, a aplicação. Hoje nós temos a revelação clara por Deus, graças a Deus, né? Não podemos confiar em nossa própria sabedoria. O ser humano tem que depender da revelação de Deus. Por isso que existe a palavra de Deus, existem os livros do Espírito e Profecia para dar-nos clareza sobre todas as coisas que Deus quer nos revelar. Tomara que todos nós possamos
ser objeto da direção de Deus através dessas profecias, dessas palavras expressadas na Bíblia. Vamos a passar agora à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Assim como é importante a sustentação, que Deus seja nosso sustentador da terra, do universo, até certo ponto, nós também precisamos do sustento diário de Deus, do sustento da fé, do sustento da vida espiritual. Nós precisamos ser beneficiados por la maravilhosa direção de Deus. A pergunta é, como nós podemos ser beneficiados? É a decisão, aceitar. Ele nos vai a colocar olhos de fé para ver claramente o caminho. Nós não vamos ter que ver assim como este material indelevelmente, dificilmente olharemos com clareza, mas Deus, um dia não veremos assim, senão veremos claramente, diz a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus hoje coloque em teu coração o desejo de ser guiado e a fé possa ser sostenida cada dia, porque Deus está contigo. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado pela palavra de Deus, pelo sustento de cada dia. Aceitamos em nosso coração que o Senhor seja nosso pastor, nosso guia, sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém.